Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos começar neste canal mais uma minissérie, mas dessa vez não vamos fazer um bolo do começo ao fim, e sim vamos fazer uma modelagem do começo ao fim. Em toda a história do canal aqui, eu já fiz duas minisséries onde eu ensino vocês a fazer um bolo do começo ao fim em alguns vídeos diferentes para que a gente possa dar atenção a cada etapa. E aí agora eu resolvi fazer um vídeo onde eu dou atenção mais intensa na parte da modelagem. Então eu resolvi fazer uma modelagem muito legal, uma modelagem grandona, para que a gente possa se ater a vários detalhes. E aí eu vou passar isso em alguns episódios, digamos assim, para vocês aqui neste canal, começando por hoje e até acabar. Não sei exatamente dizer quantas partes serão, mas eu posso garantir para você que eu vou detalhar muito bem o passo a passo de uma modelagem grande, feita a partir de pasta americana, flocos de arroz. Vamos utilizar várias técnicas de modelagem para você entender mais ou menos como é que eu trabalho no meu dia a dia fazendo modelagens de pasta americana. Então, a partir de hoje, vamos começar a fazer essa minissérie fazendo uma modelagem do começo ao fim. Então aqui a gente vai começar a modelagem com uma folha de Rice Krispies. E o Rice Krispies é um preparo à base de flocos de arroz e marshmallow que eu já ensinei nesse canal, então eu tenho um vídeo só ensinando a fazer esse preparo. Se você não sabe o que é, se você não sabe como faz, tem um vídeo aqui no canal explicando, é só você procurar por Rice Krispies aqui nos vídeos do meu canal e você vai ver na íntegra como fazer essa massa de flocos de arroz que a gente usa justamente para modelar peças e dar estrutura a modelagens maiores. Então aqui ó, peguei um pedaço dessa folha de Rice Krispies que eu já tinha preparado um dia antes e eu comecei aqui a modelar o corpo do meu personagem. Então a gente vai fazer o busto do Ash com o Pikachu no ombro. Então eu vou começar modelando esse pedaço de Rice Krispies para dar o formato do busto dele, ali onde tem o pescoço, o peito. Então a gente vai fazer como se fosse um formato de um cilindro. Eu vou começar a achatar as laterais e subir um pouco o meio para dar uma protuberância da onde vai sair o pescoço dele. Passei aqui um pouquinho de amido de milho na minha mão, pode ser açúcar impalpável também. Passei um pouquinho na peça, porque como o Rice Krispies fica um pouco grudento, para ele não ficar grudando muito na minha mão, eu passo esse amido para me ajudar a modelar sem grudar na minha mão. Então eu tenho aqui ó, essa peça de Rice Krispies e não precisa se preocupar muito com o formato ser perfeito agora nessa etapa, porque essa parte é para te dar um formato um pouco mais rústico, que dê mais ou menos a forma do que a gente quer fazer. Tô cortando aqui algumas partes com o estilete, que são algumas partes que ficaram realmente muito fora do formato que eu quero, mas não precisa ser um formato muito detalhado. Aqui é só para a gente ter uma noção da peça que a gente vai fazer e já ter também uma base que vá segurar e suportar toda a nossa modelagem. Então eu vou cortar aqui também um pouco dos cantos, porque aqui é onde vão entrar os braços eu vou fazer depois de pasta americana. Então realmente a gente vai ter uma peça de Rice Krispies para ser a parte do busto do meu personagem, onde já sai o pescoço ali para cima, mas isso tudo a gente vai aprimorar a modelagem depois na pasta americana. Então aqui agora a gente já tem a peça no formato que a gente precisa. Como eu falei, é bem rústico, porque depois os detalhes vão vir na pasta. E agora a gente vai pôr um cano de sustentação para segurar a cabeça no tronco. Esse caninho são aqueles canos utilizados para dar sustentação e suporte para bolo de 2 andares. Eu peguei um pedaço daquele cano, eu vou cortar aqui só uma pontinha que eu achei que está muito alto, mas eu preciso que esse cano seja alto porque ele vai agora atravessar esse busto e vai chegar lá em cima onde vai ter a cabeça. Então eu vou pressionar bem, vai dar uma leve deformada nessa peça aqui de baixo, mas aí a gente acerta isso. Esse cano tem que descer inteiro lá até encostar lá embaixo na minha tábua, para que ele possa ajudar a sustentar e segurar essa peça. É aqui a gente, depois de espetar esse caninho aqui no centro, a gente vai acertando e remodelando o que a gente achar que saiu do formato. Então, por exemplo, aqui na região do pescoço, onde o cano começa a aparecer, a gente vai colocar um pouquinho mais de Rice Krispies para dar um volume maior
e dar essa transição entre o busto e o pescoço, porque eu achei que quando a gente colocou o cano isso deu uma leve amassada, então eu vou colocar um pouquinho mais de Rice Krispies aqui, fica uma divisão, fica uma emenda, mas isso não tem problema porque a gente vai consertar tudo isso na pasta americana depois. Em seguida, depois que a gente já tiver arrumado essa parte aqui de baixo, já está do formato que a gente precisa, já está estruturado, a gente vai fazer mais uma parte modelada em Rice Krispies que vai dar estrutura para a cabeça. Então eu peguei aqui um pedaço de Rice Krispies, vou pegar mais porque a cabeça desse personagem realmente é bem grande, eu só estou dando uma leve amaciada, uma sovada nesse Rice Krispies que eu tinha, já era um pouco mais antigo, então ele está um pouquinho mais durinho, e vou começar a moldar uma bola grandona para ser a cabeça do meu personagem. E aí é essa bola, essa esfera de massa que a gente vai justamente espetar aqui sobre esse cano para dar a estrutura e o formato da cabeça do nosso personagem. Então a gente espeta ele aqui, o próprio Rice Krispies já tem uma viscosidade boa para aderir ao cano, e aí a gente, com essa cabeça já espetada aqui, a gente começa a dar um formato mais parecido com o que a gente precisa. Obviamente que a gente não vai modelar o rosto no Rice Krispies, ele só vai dar o formato que a gente precisa, e depois a pasta americana é que a gente vai modelar e dar todos os detalhes do rosto do Ash. Aqui com a cabeça já estruturada do jeito que a gente precisa, eu tenho mais um pedaço de Rice Krispies aqui, de massa de flocos de arroz, e eu vou pôr ela aqui na parte de trás do busto do meu personagem, porque isso vai me ajudar a dar mais sustentação. Eu percebi que estava muito fininho, que podia futuramente me dar algum tipo de problema estrutural por conta do peso que vai vir em cima, então eu vou colocar essa folha aqui atrás, vou cortar e aparar as rebarbas, e isso vai fazer parte agora da modelagem. Isso vai dar mais estrutura, mais sustentação e deixar mais harmônico também o tamanho que estava em largura, né, do busto do meu personagem aqui embaixo.
Agora sim, com a estrutura de Rice Krispies prontíssima, a gente vai passar para pasta americana. E aqui eu tô com um pedaço de pasta americana que eu tingi com essa cor, que é a cor da pele do personagem. Então para fazer essa cor eu utilizei um pouquinho de corante amarelo e um pouquinho de corante rosa. E aí eu fui dosando para deixar mais pro alaranjado ou mais pro rosado, dependendo da tonalidade que eu precisava. E aqui eu vou utilizar gel de brilho para passar na minha peça de Rice Krispies para que a pasta americana tenha aderência. Então você pode colar ou com gel de brilho ou com cola de CMC. Nesse caso, a água pura, eu não sei se ela consegue aderir de forma tão bem assim, justamente porque ela não tem uma viscosidade tão grande, então ela não se espalha tão bem na peça e aí você não consegue aderir com tanta facilidade à pasta americana. Então primeiro eu vou passar aqui o gel de brilho em toda a parte da cabeça do meu personagem, e aí então a gente vai abrir essa pasta americana com um rolinho sobre essa minha tábua que ela é antiaderente. Se você não tiver uma tábua antiaderente, pode passar amido de milho ou açúcar impalpável na mesa que você estiver abrindo, e aí você abre ela normalmente. Então com o rolinho a gente vai abrir essa pasta numa espessura não muito fina, porque senão aparece a textura do meu Rice Krispies e depois a gente não consegue modelar também os detalhes que a gente precisa. Então é uma pasta com mais ou menos aí meio centímetro de espessura, 0,4 centímetros de espessura, e a gente vai colar sobre o rosto e vai moldando e aderindo essa pasta, alisando essa pasta para que ela fique bem rente ao rosto do personagem, não forme nenhuma bolha, nenhuma rachadura, nenhum vinco, nenhuma imperfeição. A parte de trás da cabeça a gente não vai se preocupar agora, porque vai ter cabelo, vai ter chapéu, vai ter outros elementos que vão ajudar a esconder essa parte de trás da cabeça. Então a gente vai se preocupar com a parte da frente, com a parte ali do pescoço, com toda essa parte que vai ficar visível a pele do personagem. E aí depois a gente vai fazer os acabamentos atrás, na roupa, no cabelo, que vão sumir com as partes que não tem acabamento ainda. Então aqui atrás no pescoço também, por mais que a gente esteja colocando a pasta, não vai aparecer também porque tem cabelo, vai ter a gola da jaqueta dele, mas a gente já vai deixar essa pasta aí preenchida para dar também o volume que a gente precisa nessa região do personagem.
Depois então de coberto, revestido toda essa região da cabeça e do pescoço, eu vou pegar um boleador grande de metal, pode ser o de plástico também, e a gente vai começar a dar formato aqui na região dos olhos do meu personagem. Então eu vou fazer esses formatos circulares, deixando propositalmente a parte de baixo mais reta e em cima mais arredondado, que é mais ou menos o formato do olho do personagem que a gente está fazendo. E aí, com a ajuda do meu dedo também, a gente vai dando o formato que a gente precisa. A gente não precisa ficar só preso a dar o formato com o boleador. O boleador pode ajudar a gente a fazer a cavidade, mas os nossos dedos ajudam a dar o formato e guiar a cavidade do olho da forma como a gente precisa. Então, com a ajuda de 2 dedos eu vou dando vinco onde eu quero, aumentando onde eu quero, e aí a gente vai fazendo a cavidade do olho. A gente tem que sempre ficar atento nessas horas, ver se os 2 olhos estão do mesmo tamanho, para que não fique um maior que o outro, e aí isso sem pressa, com muita calma, a gente vai modelando e definindo aos poucos. Aqui no centro, entre os 2 olhos, obviamente a gente vai pôr o nariz. Então agora a gente já vai começar a moldar levemente com 2 dedos, puxando suavemente e trazendo uma certa protuberância para essa região. Esse personagem, ele não tem uma protuberância tão grande assim como um nariz realista, mas a gente já vai trazer isso, vai ficar suave a divisão entre a marcação ali do olho e do centro do rosto, e aí então a gente vai aplicar uma pasta para ser o nariz. Então primeiro a gente faz dá essa leve levantada, junta levemente com a cavidade dos olhos, e a cavidade dos olhos vai sumindo gradualmente até subir ali para o meio do rosto, onde vai ter o nariz, e aí então a gente vai aplicar uma pasta para dar o formato do nariz do nosso personagem. Então, com uma pasta aqui da mesma cor que a gente revestiu o rosto, vou fazer uma coxinha pequenininha e a gente vai colocar mais ou menos aqui. Então, a gente vai com um pincel molhado, levemente, a gente vai passar um pouquinho de água, tira o excesso, porque senão fica escorregando, e a gente vai colar essa coxinha aqui. Com a ajuda de uma estequinha, eu tenho essa estequinha que ela parece um mini rolinho, a gente vai incorporar essa pasta de forma que ela suma com as emendas. Você pode passar um pouquinho do dedo molhado com água, e isso ajuda também essa pasta sumir na outra, de forma que pareça uma peça só. Então a gente vai aos poucos incorporando essa pasta, dando o formato do nariz que a gente precisa, para que isso pareça o mais natural possível, fique mais parecido com o personagem possível. Então a gente vai unir as emendas, dar continuidade no formato ali do olho que vai para cima, para que esse nariz não fique parecendo realmente que você pegou uma pasta, uma bolinha de pasta e colou ali, e sim que ele pareça que faça parte daquela modelagem, daquele rosto. Sobre essa água que a gente passou com os dedos para incorporar, você não precisa se preocupar porque ela seca. Quando a água é em pouca quantidade e espalhada de forma uniforme, depois ela seca sem deixar marca. Se você deixar pingar a água na peça, aí sim pode, e não limpar rapidamente, aí pode marcar. Aí agora, depois que a gente já incorporou esse nariz na nossa peça, com uma estequinha pontuda assim, ó, que nem essa que eu estou utilizando, a gente vai fazer um furinho em cada narina. Então, um furo de um lado, um furo do outro, e aí a gente dá uma leve alargada, puxando para a lateral, para fazer aquela parte abauladazinha que a gente tem no nariz, um de cada lado, e dar o formato mais parecido com o nariz. E aí por fora a gente vai ajudando a modelar isso. Eu estou usando uma estequinha aqui pontuda também com ponta de borracha. Se você não tiver essa esteca, pode usar de plástico, não tem problema nenhum.
e aí a gente vai dando o formato do nariz do nosso personagem. Esse personagem que a gente está fazendo tem um nariz realmente bem pequenininho, bem delicado, então é isso que a gente vai fazer aqui. E aí com a stack a gente vai sempre ajeitando, acertando cada detalhe que a gente vai vendo na imagem. Pode reparar aí que eu estou fazendo essa modelagem o tempo todo com imagens do personagem para que eu possa ver como ele realmente é. Não confie no seu cérebro em achar que você lembra como é o personagem, porque a gente começa a modelar e aí a gente não faz os detalhes da maneira como eles têm que ser feitos, e aí a modelagem não sai tão legal assim, tá? Então é sempre bom a gente ter a imagem do que a gente está modelando para a gente poder seguir os detalhes o mais parecido possível do desenho original. Agora, com o nariz já prontíssimo, a gente vai deixar essa parte de cima da cabeça secando, a gente vai começar a mexer na boca. Então aqui, com uma estaquinha, pode ser essa que eu estou utilizando, que é mais arredondada, pode ser uma que parece uma faquinha, a gente vai aos poucos fazendo um vinco ali do tamanho da boca que a gente quer fazer e levantando isso para cima. Eu estou utilizando essa com ponta de borracha, que ela tem um toque mais suave, e aí a gente vai levantando essa parte da pasta para cima, formando o lábio superior. A gente não vai precisar colocar uma pasta sobre essa para fazer o lábio superior, ele vai se formar a partir da protuberância que a gente vai causar aqui empurrando essa pasta para cima. E aí sim, na parte de baixo desse lábio, o lábio inferior, a gente vai colocar uma outra pasta embaixo para dar o lábio de baixo e conseguir dar o formato da boca que a gente quer. Então, com um pedaço de pasta da mesma cor que a gente está utilizando aqui para cobrir essa cabeça, a gente vai fazer uma pequena cobrinha, só que ela é mais fininha nos cantos e mais gordinha no meio. E aí a gente vai colar isso ali na parte de baixo da boca. A gente levantou então a pasta ali na região da boca que a gente queria para cima, o lábio superior se formou e agora com um pedacinho de pasta a gente vai fazer o lábio inferior e vai colar isso ali. A região já estava umedecida porque a gente passou um pouquinho de água, e aí com a ajuda da esteca a gente vai incorporar e dar os formatos que a gente quer.
Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desses tipos de dicas e técnicas que eu passo para vocês aqui neste canal. A gente se vê na semana que vem, quarta-feira, meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá!